Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for assistir esse vídeo. Bom, nós vamos tratar aqui de calorimetria, que é o assunto há 2 semanas nós tratamos, e eu vou deixar isso disponível aí para vocês no Classroom, ok? Então nós vamos começar fazer uma pequena introdução sobre esse tema. Então assim, o planeta Terra ocupa uma posição no sistema solar que os cientistas consideram singularmente favorável para o desenvolvimento da vida. Esse privilégio não reside apenas na diversidade impressionante de espécies que habitam nesse planeta, o nosso planeta, mas fundamentalmente na presença da água, nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. É o que nós estamos estudando, mudança de estados. Essa diversidade de fases de água é um dos principais fatores que possibilitam as condições ideais para o surgimento e evolução da vida como conhecemos. Em contraste com tudo isso e com outros corpos celestes existentes em nosso sistema solar, onde a água geralmente está confinada apenas em um estado específico. A Terra se destaca pela sua capacidade única de suportar a água em todas as suas formas. Então, quando os cientistas exploram a possibilidade de vida em outros planetas e luas, a presença de água, mesmo que na forma sólida, emerge como indicativo crucial para saber se aquele ente é ou não habitável. Então essa busca não se limita à detecção direta de água líquida, mas também investiga sinais que possam sugerir sua existência passada, Então, se está lá no estado sólido, porque em algum momento ela já esteve no estado líquido, ou até mesmo no gasoso, onde condições favoráveis poderiam ter permitido a presença, por exemplo, de água ou no estado fluido, Bom, as mudanças de fase da água, de sólido para líquido e de líquido para gasoso, são fenômenos essenciais que ocorrem devido a trocas de calor. Esse processo não apenas regula a dinâmica climática e ambiental da Terra, mas também são fundamentais na avaliação de poder habitar em outros corpos celestes. Então, a procura de água, na realidade, fundamenta a ideia de a gente poder, ou a possibilidade de colonizar um ente, um astro encontrado lá que tem as mesmas características da Terra. Então, assim, compreender essas mudanças não só amplia nosso conhecimento sobre a formação e a evolução de planetas, mas também fortalece nossa busca por vida além do nosso próprio mundo. Então vejam só o fato de a gente estudar mudanças de fase ou fases da matéria, isso nos dá uma certa fundamentação para a calorimetria, dá uma certa fundamentação para essas pesquisas. Então aí está uma das importâncias de nós trabalharmos fases da matéria. Mas falando sobre fases da matéria, é curioso também verificar que, independentemente da fase em que a substância se encontra, ela continua sendo a mesma, ainda que alguma das suas propriedades se modifique. Um bom exemplo disso, e o que a gente acabou de falar aqui sobre na introdução, é a água, que apresenta calor específico igual a 1 caloria por grama Celsius, A água. Isso é o que a gente vai ver de calor específico, que é 1 caloria por grama graus Celsius. Ou seja, 1 caloria para aquecer 1 grama na temperatura de graus Celsius.
Isso na fase líquida. Agora, se nós encontrarmos elas na fase, aqui na fase líquida, tá? Fase líquida. Aqui mais ou menos escrito dessa forma. Então, o coeficiente na fase sólida é 0,5 calorias por grau Celsius. Então, a mesma substâncias em estados diferentes, né, da matéria, ela apresenta um coeficiente, um calor específicos diferentes, tá? Então, mais à frente a gente vai ver o que é esse calor específico. E esse 0,5 tanto pode ser no gasoso como no sólido, ou sólido como no gasoso, certo? Então, como é que se diferencia as fases, né? Qual é a diferença, ou como se diferencia essas fases da matéria? Quem faz essa diferença é pelo grau de liberdade dos átomos ou molécula, né, que possui um alto ou como elas se interagem entre si. Então, essa liberdade está relacionada com a intensidade da força de interação entre as suas interações atômicas, né, de atração e repulsão, ou de suas moléculas, né, que formam essa tal substância. Nós vamos tratar aqui, por exemplo, de modelos ideal, que nós vamos tratar aqui sempre em física, sempre no modelo ideal, tá? Então, por exemplo, na fase sólidas, tá aqui as moléculas na fase fase sólida. As forças de interação alcançam seu valor máximo, porque elas estão mais próximas umas da outra, e o grau de liberdade é o mínimo, quer dizer, elas não conseguem se movimentar, a não ser quando é aquecida, elas entram em agitação térmica e tem uma certa amplitude, ou seja, ela vai mais ou menos assim, elas vão, aqui eu tenho uma molécula, ela pode ir de um certo amplitude, ou se movimentar numa certa amplitude, ou para o lado, para frente, ela vai ter um movimento limitado. Esse que é o grau de liberdade, é o mínimo. E essas substâncias, elas possuem uma forma própria, né? Então, se tu faz lá o teu gelinho lá numa forminha, ela vai ter a forma do gelo, própria do gelo, da forminha. Se tu vai fazer o congelamento, o líquido, né, botar lá para congelar, e ela está dentro de uma garrafa, ela vai ter o formato da garrafa. Então, é isso que eu quero dizer como forma própria. Agora, na fase líquida, o grau de liberdade é maior, tem maior grau de liberdade, mas, né, a sua interação entre as moléculas, né, atômica, ela é bem menor em relação ao sólido, né, porque elas vão estar um pouquinho mais afastadas. Mas a substância vai ter uma certa fluidez. Essa seria a diferença. E agora, ficou meio em cima aqui o que eu escrevi ali, né? Agora, deixa eu dar uma limpadinha aqui, que eu já... Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Tá, o mouse aqui tá... Deixa eu apagar. Aqui, acho que é esse aqui. Isso. Então aqui, ó. O gasoso, as moléculas, o grau de liberdade é muito grande. E a força de interação é muito pequena ou até mesmo nula. Porque as moléculas ficam muito afastadas, a agitação térmica é muito maior, né, porque elas têm uma amplitude agora muito maior, um grau de liberdade para trabalhar muito maior. E nesse caso, as substâncias tendem a ocupar todo o espaço disponível. Então, se tu pega o gás e coloca dentro de um tanque, ele vai ocupar todo aquele tanque. Se tu diminuir o tanque, eles vão ficar mais pressionado, vamos dizer assim, né? Vai aumentar um pouquinho a pressão dele. Mas se tu afasta, ele vai cobrir todo aquele volume do recipiente onde tu coloca esse gás. Mas vale aqui lembrar, antes que eu me esqueça, que todas as substâncias se comportam de acordo com o modelo ideal, como foi dito aqui no começo da minha fala.
Portanto, é necessário estudar aí, às vezes, ou a gente estuda, na realidade, um modelo ideal para a gente poder ter argumentos para casos gerais e também os casos particulares, né, os casos reais. Então, a gente fundamenta aí primeiro, a gente cria todo um conceito em cima do modelo ideal e depois distribui. Bom, não quero perder todo o tempo aqui, eu não quero ficar todo o tempo aqui na introdução, mas basicamente é isso. Então aqui nesses, talvez em 2 vídeos aqui, nós falaremos até a capacidade térmica, ok? Muito bem. Então, para começar, calorimetria e energia térmica. O que é? Energia térmica é o que vai fazer com que as moléculas entrem em agitação térmica. Ou seja, os sólidos têm a sua vibração, né, a sua amplitude. A água também tem a sua vibração, mas as moléculas vão ter mais grau de liberdade maior. E os gases, elas vão ficar bem maluca, né? Talvez um vídeo no final aqui eu coloco o simulador aqui para vocês verem o comportamento das moléculas, né? Então, a energia térmica é o somatório das energias de agitação térmicas das partículas, né, de um corpo. E ela depende de 2 grandezas: temperatura e o número de partículas, né, ou mols, né, a quantidade de moléculas existentes nesse corpo. Então aqui a agitação térmica, ela vai fazer que um material se aqueça mais agitação, mais temperatura, né? Temperatura é o grau de agitação, é a quantização, né? O grau de agitação das moléculas, e aonde for mais frio é que a agitação é menor dessas moléculas, né? Ou até mesmo nula. Nula não vai ser, porque para ela ficar com agitação nula, ela estaria em temperatura absoluta, que seria 0 Kelvin. Tranquilo? Então nós temos várias fontes de energia térmica: aquecimento de uma resistência, a lâmpada incandescente, até mesmo as lâmpadas LED, elas também têm um certo aquecimento. O sol é energia térmica também, tá? E a mudança de estado só se dá quando a substância ela muda de estado, mas pode retornar ao estado original que ela iniciou. Por exemplo, o gelo eu cedo energia para ele, né, forneço energia, ele vai acumular essa energia depois ela vai tentar entrar em equilíbrio e a 0 graus vai transformar em líquido, que é a mudança de estado, né, a mudança de estado da água é a 0 graus, né, de sólido para líquido, e de líquido, que é a fusão, e de líquido para gasoso, que é a vaporização, é dado lá em 100 graus. Tá bom? Bom, como eu falei de calor, propagação de calor, fluxo de calor, calor nada mais é do que a energia em trânsito em corpos com temperaturas diferentes, que é o que está nessa figura aqui, né, o vermelho que está mais quente para o azul mais frio. E quando há um equilíbrio térmico entre essas 2 pontas. Então existem basicamente 2 formas de calor, né, que nós vamos tratar aqui. São 2 formas de calor: o calor sensível e o calor latente. Respectivamente, a variação de temperatura é o calor sensível e a mudança de estado é o calor latente. Tá? O gelo, a fusão do gelo é dado em 0 graus, né? Depois, se eu for acrescendo a energia, que aqui a energia é latente, né? Se o gelo estiver a menos 4 graus Celsius, por exemplo, eu acrescento uma quantidade de calor sensível, ele sobe até 0 graus. Nesse aqui ele mantém a 0 graus a fusão, porque o calor latente ele vai liberar essa energia para fazer essa transição de líquido, de sólido para líquido, e aí eu acrescento uma certa quantidade de energia, né, depois do líquido. Aqui já está formado o líquido. Esse líquido vai até atingir o vapor, né? Aí a 100 graus nós temos o vapor, aqui a 100 graus,
Então aqui eu tenho um líquido ainda, aqui eu tenho o calor latente que vai fazer a conversão, e se eu acrescentar mais energia nisso aqui, aí eu vou ter a quarto estado da matéria, né, que aí vai ser o plasma. Muito bem, essa basicamente é o que significa calor sensível. Como nós vamos calcular o calor sensível, né, o calor que é recebido ou cedido por um corpo, que provoca nele a variação de temperatura. Então, o calor sensível ele pode ser calculado usando-se a uma equação fundamental da calorimetria, que diz o seguinte, que o calor sensível, aqui não tem o QS, né, conforme a figura, porque isso aqui é uma figura, ele depende da massa, diretamente proporcional à massa, que a unidade é gramas, e ela é diretamente proporcional, ou seja, quanto maior a massa, mais energia para aquecer. Quanto for menor a massa, menor a energia para aquecer. E essa aqui é quantidade de calor, tá? Isso aqui é quantidade de calor. Isso aqui é dado em calorias. Calorias. E aqui eu tenho o calor específico. O calor específico é calorias por graus Celsius. Isso significa, isso vai depender de cada material. Até mesmo na introdução eu comentei que o gelo, que é uma mesma substância da água, claro, eles têm calores específicos diferentes. A água é 1 grama, uma caloria por grau Celsius, enquanto o gelo é 0,5 calorias por grau Celsius, por gramas grau Celsius. Muito bem. E depois ele é diretamente proporcional à variação de temperatura que é dada em Celsius. Tá? Mas existe ainda uma outra situação que no sistema internacional nós podemos considerar aqui joules por quilogramas por Kelvin. Isso no sistema internacional. E podemos também ter joules por quilograma em graus Celsius, visto que as duas aqui elas têm as mesmas divisões, né, das suas escalas de medida de temperatura que a gente viu lá quando trabalhou conversões de unidades. Além disso, nós sabemos que uma caloria, se não sabemos, estamos sabendo aqui, aproximadamente 4,184 joules. Ou a gente arredondou, né, nas aulas presenciais, que é 4,2 joules. Certo? Então isso é calor sensível. Então vamos fazer aí um primeiro ensaio. Determinar a quantidade de calor necessária para aquecer 200 gramas de água, né, que varia de 10 a 70 graus Celsius. Eu quero essa resposta em calorias e joules também. Dados o calor específico da água de 1 caloria por grau Celsius, gramas por grau Celsius. Então aqui quais são os dados do problema? Ele nos dá a massa, que é 200 gramas. Ele nos dá a variação de temperatura, né? A temperatura inicial é 10 graus Celsius, a temperatura final é 70 graus Celsius. O calor específico, perdão, é igual a 1 calorias por graus Celsius, e ele quer saber a quantidade de calor sensível para aquecer essas 200 gramas. Então, calor sensível é a massa vezes o produto da massa pelo calor específico e pela variação de temperatura. Muito bem, o calor específico sensível então vai ser 200 gramas vezes 1 vezes 70 menos 10. É a temperatura final menos a inicial. Então aqui 2 vezes 1, 2 zerinhos, vezes 60. Logo, 2 vezes 2 dá 12, 1000 calorias. Ou eu posso dividir isso aqui por 1000, que é o valor do K, quilocalorias.
Mas ele quer isso em joules também. Quanto é que vai dar isso em joules? Bom, é só multiplicar vezes 4,2 joules. Tá? Isso aqui vai ser igual a 50,4 kilojoules, ou 50.400 joules. Alright? Muito bem. Na questão 2, uma barra de ferro de 500 gramas variou de sua temperatura de 20 graus para 120 ao receber 5,5 calorias. Determine o calor específico do ferro. Bom, o calor específico é calculado dessa forma, como a gente fez na questão anterior. Só que ele quer saber agora o calor específico desse material. Então, se nós vamos isolar ele, então nós temos calor específico é igual. Isso aqui é a nossa quantidade de calor sensível. A massa e a variação de temperatura está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Simples assim. Nós temos que a quantidade de calor é de 5.500 calorias, a massa é de 500 gramas e a variação de temperatura é 100, né? 120 menos 20, então vai dar 100. Isso aqui vai dar 5.500. Aqui 5 vezes 1, 5. Tem 4 zerinhos, então eu coloco 4 zerinhos aqui. Sabendo que aqui nós podemos simplificar zerinho com zerinho, né? E isso aqui vai ser igual. E se eu dividir aqui por 100, ainda vai dar isso aqui, né? Dividir aqui por 100, aqui vai dar 5. Dividir aqui por 100, dá 55. E se eu dividir aqui por 100, dá 5. Ficou mais fácil? Então, aqui vai dar 0,11 calorias por gramas graus Celsius. Essa é a resposta dessa questão. Na próxima aula, nós vamos verificar o que é calor latente. Até lá!